altura, peso, ter barba, ser calvo, tamanho do pinto, colocar brinco, dançar, ter que gostar de futebol, ser bonito, não poder se cuidar, ser forte e principalmente ser másculo. Olá, meu nome é Brunian e eu vim aqui hoje pra gente conversar sobre algumas das inseguranças masculinas. Então, primeiramente, vou explicar o motivo de eu estar querendo fazer esse vídeo nesse momento. Basicamente, acho que foi por causa do MC Brinquedo. Eu não sei se vocês chegaram a ver o que aconteceu com ele, mas ele sofreu diversos ataques, né? Sempre sofreu diversos ataques, porque as pessoas acham ele feio. Com isso daí, ele acabou recorrendo a diversos procedimentos estéticos. Então ele mexeu um pouco no cabelo, nos dentes, fez até aquele negócio de deixar o rosto com harmonização facial, né, o nome. Enfim, o pessoal continuou atacando ele. E esses ataques eram principalmente referentes à aparência, né, do cara. Até que chegou um ponto que ele resolveu excluir todas as suas fotos do Instagram e sumiu de lá, porque era o principal lugar, né, que as pessoas iam pra atacar a aparência dele. E isso me fez pensar numa coisa. Em relação às mulheres, elas estão muito na nossa frente, por quê? Se você for pro Instagram, pro YouTube, pro Twitter, enfim, pra eu acho que qualquer rede, né, você vai encontrar várias mulheres falando sobre esses assuntos. E principalmente, né, colocando sobre aceitação, sobre o que elas fizeram pra parar de se importar com isso, ou então como que elas fizeram pra se aceitar, ou então até mesmo mudar alguma insegurança que elas tinham. E quando eu tava pesquisando sobre os homens que falam sobre esses assuntos, eu encontrei basicamente dois tipos. O primeiro tipo seria o tipo super macho hétero viril que te ensina a ser um macho moderno. E aí, basicamente, ensinando a gente a colocar as nossas inseguranças e todos esses pensamentos pra debaixo do tapete, igual todo bom homem tem que fazer, não é mesmo? Além disso, eu encontrei um outro tipo de homens, né, na internet falando sobre esses assuntos, que seriam os caras que estão fazendo conteúdo fingindo que é pra homem, mas que na verdade é um conteúdo pras mulheres. Então é um conteúdo que, assim, você vai ver no vídeo do cara, ele falando super sensível, super fofo, e você vê nos comentários que só tem mulheres comentando sobre esses vídeos, só tem mulheres falando assim, eu queria um namorado assim, eu queria encontrar um homem desses, ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque o intuito do cara de verdade não é conversar com as outras pessoas que estão aqui no vídeo assistindo, né? O intuito dele não é fazer com que a gente consiga evoluir essa conversa que a gente precisa ter, principalmente com a juventude, né, com os pré-adolescentes, que acho que são os que mais sofrem com isso. Na verdade, o intuito desses caras, né, que fazem esse tipo de conteúdo é justamente de dar uma afofada no seu ego. Então, o que eles querem com isso, né? Eles querem fazer com que as pessoas vão lá pra falar, nossa, como você é sensível, delicado e qualquer coisa do tipo. Sendo que isso não ajuda em nada, né? Porque justamente acho que isso daí afasta o principal público. Lembrando que tem um outro tipo de homens falando sobre isso, que normalmente são homens gays afeminados, que a comunidade LGBT vem com muita força pra falar sobre esses assuntos. E a comunidade LGBT, em geral, no YouTube é muito forte. A gente tem canais muito grandes falando sobre esses assuntos. Só que um homem, principalmente o adolescente, o pré-adolescente, cheios de suas questões envolvendo masculinidade, não vão consumir o conteúdo de um cara que é afeminado. Então, a gente cria justamente uma barreira entre um conteúdo que essa pessoa precisava consumir, é um conteúdo que seria importante, né, pra esse público, e a barreira dos nossos preconceitos, que a gente acaba falando, putz, eu não me identifico com aquilo ali, eu não me identifico com aquelas frases, eu não me identifico com aquele comportamento, com aquela pessoa. Então, eu não vou consumir esse tipo de conteúdo. E até mesmo não o conteúdo das mulheres, que também muitos dos caras não vão consumir. Isso daí eu também coloco que seja um pouco da questão as duas frases que acho que todos os rapazes devem ter ouvido na sua infância. Que seriam, isso é coisa de menininha, ou então, isso é coisa de viadinho. O que faz com que justamente nessa fase que a gente mais precisa de se aceitar e principalmente, né, precisa ver que essas questões que a gente tá levantando são questões que a gente não precisa esconder elas, a gente não precisa ter vergonha delas, isso não vai afetar, né, quem nós somos. Mas essas frases justamente fazem com que a gente não aceite procurar ajuda, que a gente não aceite entender um pouco melhor e se entender um pouco melhor. E é pensando nisso que eu vim aqui para conversar um pouco com vocês, né, e pedir que vocês me ajudem a encontrar alguns temas pra gente abordar aqui no canal. Então, por exemplo,
Caso você tenha passado por alguma insegurança, que você sinta que durante a época que você passou por ela, né, principalmente na adolescência e pré-adolescência, que você comente aqui embaixo, para que eu possa fazer uma pesquisa, e eu acho que seria muito interessante que eu pudesse criar um conteúdo de qualidade, um conteúdo realmente que pudesse ajudar essas pessoas abordando algumas dessas inseguranças, para que justamente a gente consiga diminuir um pouco o impacto que essa masculinidade tóxica, né, tem nas nossas vidas, principalmente no momento que a gente mais precisa. Então, assim, eu gostaria de pedir muito para que todos vocês que estejam assistindo coloquem aqui embaixo, comentem, né, algumas inseguranças que vocês tiveram durante essa fase e até algumas que vocês possam ter hoje em dia. Porque eu acho que seria muito interessante que a gente começasse a ter um diálogo sobre isso. E o intuito aqui do canal é justamente incentivar, né, esse diálogo, essa troca de ideias, troca de experiências que eu tive muitas das experiências e tenho até hoje, né, problemas de aceitação, que eu tento me resolver comigo mesmo. E também problemas que eu acho que eu passei durante minha época de pré-adolescência, principalmente, né? Que, cara, um deles que eu vou ter que acabar falando, eu acho que, alguns deles, né? Acho que questão de espinhas para homens é muito diferente de mulher. Um exemplo disso é, por exemplo, a mulher, ela é muito criticada pela aparência dela, né? As pessoas atacam muito a mulher, falam assim, você não se cuida, você deveria se cuidar, deveria tomar remédio, deveria ter nananana. Mas ela é incentivada, né? Mesmo que de uma forma totalmente danosa, totalmente horrível, e que eu acho que pode ser até pior do que a forma com que tratam os homens, mas ela é incentivada a procurar um tratamento, procurar uma ajuda. Agora, o homem, normalmente ele é zoado, né, pela sua aparência, e caso ele queira procurar ajuda, ele vai ouvir aquelas frases que eu disse anteriormente, coisa de... enfim, acho que vocês conseguiram entender um pouco, porque eu passei por isso, né? E também uma outra questão que eu acho que alguns homens vão acabar, principalmente os homens mais gordinhos, né, que foram mais gordinhos ou que são mais gordinhos, vão entender um pouco melhor, que é a questão de ter uma bundona, que, putz, cara, durante muito tempo foi uma preocupação imensa. Nossa, pra comprar roupa era horrível. E eu acho que é uma questão legal da gente trazer aqui também, né? Falar um pouco com os homens sobre esses assuntos. Enfim, eu sei que tem grandes chances do pessoal começar a fazer várias piadas aqui nos comentários e tal. Mas fazer o quê, né? Acho que é um movimento que a gente precisa fazer. A gente precisa começar a conversar com os homens sobre esses assuntos. Porque, mano, a gente tá ficando pra trás, tá ligado? Tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo buscando se aceitar um pouco melhor, principalmente na época da internet, que é tudo muito mais... sabe? Tipo, tudo muito mais avassalador. Esses sentimentos que a gente tem, essas inseguranças, elas acabam sendo ampliadas, né? Amplificadas, porque a gente tá o tempo todo ali na internet vendo corpos perfeitos, vendo pessoas perfeitas com vidas perfeitas. Então a gente não vê os perrengues, né, que as pessoas passam. A gente não vê que o cara teve problema de se aceitar, de convencer os pais sobre ele poder usar um brinco, por exemplo. Coisa que eu acho que muita gente passou, que eu conheço muita gente que passou, né? Que o pai fala, não, isso daí é coisa de não sei o quê. Porque o cara só queria usar um brinco, sabe? São questões que a gente tá ficando muito pra trás e a gente não tá discutindo. E eu acho que é importantíssimo que a gente discuta esses assuntos. Então é isso, a ideia desse vídeo é justamente que eu consiga pelo menos juntar alguns temas em comum que as pessoas entendam que sejam necessários que eu aborde aqui no canal. Lembrando, abordar com uma seriedade que os assuntos merecem, né? Abordar os assuntos não de qualquer jeito, não é fazer tipo, não, você tá com depressão? Fica feliz. Não é isso não. Eu tô falando de fazer um conteúdo responsável, né? Um conteúdo que envolva pesquisa, que envolva pessoas que saibam um pouco mais também do que eu mesmo, né? Sobre esses determinados assuntos. Até porque eu não sou especialista, né, em inseguranças masculinas. Mas eu acho que o fato de ser cientista social e de ter um pouco de familiaridade com pesquisa, justamente de ter essas pessoas, pode me ajudar a produzir esse conteúdo um pouco mais adequado. Lembrando que eu não vou soltar aqui um conteúdo que seja irresponsável, né? Principalmente quando a gente tá falando de uma coisa tão séria. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer de vocês terem visto o vídeo até aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo. Realmente, eu tô pedindo ajuda pra vocês, para que eu possa identificar um pouco alguns desses temas e trazer aqui uma coisa um pouco mais legal, né, pra gente acabar discutindo. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais.